Salve galera, boa noite, seja bem-vindo a mais um Papo de Oficial de Justiça. Meu nome é Christian Didier. E aí galera, boa noite, mais um vídeo para o canal. E hoje a gente vai estar arrematando, fechando, trazendo um vídeo que seria uma continuação, ou a gente vai abordar de forma mais objetiva, o tema da live de segunda-feira, que era sobre a possibilidade de se filmar uma ação policial, ou filmar o exercício da atividade de um servidor público. Esse é um tema recorrente, um tema que tem diversas informações na internet. Temos muitos vídeos que envolvem questões como essa, que terminam por gerar as dúvidas a esse respeito. E hoje a gente vai tratar um pouco sobre isso, tentar ser mais objetivo, já que as nossas lives elas tendem a ser mais um papo mais descontraído, e a gente normalmente vê esses vídeos que eu acabo de comentar, a gente tenta abordar uma situação ali específica, que gera uma dúvida, alguém pergunta e a gente vai tratando. Aqui a ideia é tentar ser mais conciso, mais técnico no caso, mas trazendo a resposta da mesma forma. De toda sorte, quem tiver dúvida, manda nos comentários. Se você gostou, por favor, você dá o like no conteúdo, tá certo? Se inscreve no canal para se esse tipo de trabalho contribui para você, se lhe agrada, se é do seu interesse, e para poder a gente continuar estimulado a dar continuidade à produção desse conteúdo, beleza? Vamos direto ao ponto, ok? Primeiro argumento, a pergunta principal do tema é: posso eu, cidadão, filmar uma ação policial? Eu já vou responder agora logo de plano. Pode, tá? Para ser objetivo, para já abrirmos a mente. Mas vamos agora entrar nas nuances dessa resposta. Pode. Por que pode? E por que o servidor público, o agente de segurança, o policial, normalmente tenta impedir ou pede para não filmar? De início, vamos logo tratar da principal argumentação do agente público no exercício da sua função. Ele diz, nós vimos em vários vídeos, e isso é corriqueiro e repetitivo, o agente público dizer assim: olha, você não está autorizado a gravar a minha imagem, se você publicar a minha imagem ou se você usar a minha imagem, eu vou lhe processar, eu vou tomar as providências. Já vimos casos de dizer, eu vou apreender a sua câmera. Temos aí diversas situações, cada caso uma postura diferente e uma forma de tratar diferente, normalmente, praticamente todas elas com algumas observações, no caso que eu, sob a minha perspectiva, de que havia um equívoco no posicionamento do agente público naquela situação. Mas vamos primeiro entrar nessa questão do direito de imagem. Primeiro, o agente público tem direito de imagem? Lógico que tem. Direito de imagem é um direito constitucional. E onde é que está isso na Constituição? Vamos logo lá para a Constituição, para a gente começar a tratar o tema. Pontualmente, o direito de imagem está previsto no artigo 5º da Constituição, aqui no inciso 10º. Deixa eu aumentar a fonte aqui, que eu estou ficando velhinho. E também ajuda os senhores em casa para visualizarem. Tá. Artigo 5º, inciso 10º da Constituição diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado a indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Beleza? Constituição Federal. Código Civil de 2002 também traz ali no conjunto dos direitos da personalidade, no capítulo 2, dos direitos da personalidade. Artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos,
a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas. Atenção para a palavra poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber. Beleza. Vamos para a parte mais importante do artigo, que diz: se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Vamos começar aqui logo nas questões do direito de imagem. Todo cidadão, toda pessoa, inclusive o agente público, óbvio, evidente que tem direito de imagem, que tem no seu direito de imagem. Mas o direito de imagem, ele só é maculado quando, primeiro, essa imagem é exposta. Ela é exposta com fins comerciais. É muito comum a gente ver. Pegou uma imagem de um artista, de uma pessoa famosa e tudo mais, e vincula a um anúncio, a um produto, a alguma coisa, e não houve a devida autorização. Então, quando você usa a imagem dela para fins comerciais sem lhe dar a contrapartida necessária àquela utilização, óbvio, lógico que ela vai fazer jus a uma indenização por aquele uso indevido. Fora isso, qual é o outro contexto? Ora, quando aquela imagem ela está ligada a algo que vai atingir a sua honra, a sua boa fama ou a sua respeitabilidade. Então vamos lá. Então vamos entender. Ora, primeiro ponto. Se eu simplesmente filmo, se eu pego meu celular, filmei a imagem ali, filmei um ato, filmei uma situação. Primeiro, o ato de filmar, eu estou captando a imagem. Não significa necessariamente que eu vá expor ela. Em que pese hoje praticamente todo mundo jogar as coisas nas redes sociais. Até aí tudo bem. Mas se filmou, ainda que foi para a rede social, não houve nenhum prejuízo à imagem da pessoa. Não foi denegrida a imagem dela. Simplesmente, suponha que foi feita uma filmagem e foi colocado lá. Polícia Militar exercendo o seu trabalho com integridade, trazendo segurança ao cidadão. Beleza. Foi captada a imagem, foi feita ali uma divulgação de forma até genérica, não apontou o nome de ninguém, nem de nada, mas simplesmente mostrou a polícia militar ali no exercício da sua atividade. Beleza. Então, nesse ponto a gente vê que a simples captação da imagem não há prejuízo nenhum. Outra, captei a imagem, expus a imagem, mas não teve fim comercial e não teve nenhum tipo de lesão à honra ou à própria imagem daquela pessoa, também não há que se falar em extrapolar os limites, não há que se falar aqui em indenização em absolutamente nada. Mas aí a gente vai para o servidor público, a gente vai para esse contexto do serviço público. O que há de se entender é que o agente de segurança, o oficial de justiça, quando do exercício da sua função pública, ele está ali na representação do Estado. Ele está ali no cumprimento de uma atividade administrativa, que no caso do policial militar, a atividade de prestar segurança, a atividade de segurança pública. E aí o que acontece? Sob esse aspecto, sob essa ótica, ele está sujeito às normas do direito administrativo, aos princípios constitucionais voltados à administração pública. Está submetido às regras, os princípios e as normas do direito administrativo. Então, vamos lá. O primeiro ponto é, você está ali na condição de agente público, você representa o poder do Estado, a ação do Estado, a autonomia do Estado, o direito que o Estado tem de interferir, inclusive, na própria vida do cidadão, das pessoas. Dentre as atribuições da Polícia Militar, uma das principais exercidas por ela é a de prevenção, é a de revista, é a de abordagem das pessoas. Isso tem previsão lá no Código de Processo Civil.
de processo penal. Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita. Ou seja, há um respaldo legal para a atuação da Polícia Militar, para que ela realize aquela busca pessoal. Então, não há ilegalidade no ato. Então, se o servidor, no exercício da sua função, revestido dos princípios que a própria Constituição coloca sobre ele, então se ele está dentro da legalidade, se ele está agindo com transparência, está sobre ele a publicidade e tudo mais. E aí vem algo que ninguém cogita, que é o seguinte: o servidor público, no exercício da sua função, ele está sujeito a um controle social. Ah, mas isso não existe? Existe. Tu não sabia? Pois vamos olhar agora. Vamos para o artigo 37, né? 34. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Gente, só que no artigo 37 a gente já vê o seguinte: legalidade. O servidor público não pode agir de forma arbitrária, não pode agir pelo seu próprio instinto ou pela sua forma de ser. Ele tem que agir segundo a lei orienta que ele haja. Se a lei autoriza ele fazer uma revista pessoal, perfeito. Mas a lei não autoriza ele fora desses parâmetros, fora desses limites. Ele tem que ser impessoal. Ele está ali no exercício da função dele. Ah, eu recebi um mandado de busca e apreensão. Gente, me perdoe, por mais que às vezes aí nos vídeos as pessoas queiram de alguma forma atribuir a mim, servidor público, a responsabilidade daquilo, mas para ser muito transparente, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Veja, a ação judicial ela é composta de um polo ativo e de um polo passivo. O juiz e todos os auxiliares da justiça aqui no meio, nada tem a ver com essa discussão. O papel aqui do juiz é verificar os argumentos de A e os argumentos de B e verificar qual dos dois tem razão, com base nos elementos ali no processo apresentados. O auxiliar do juiz é levar ao juiz aquilo que ele não tem, que ele não consegue enxergar. O oficial de justiça é os olhos, é as mãos do próprio magistrado. Então, assim, por exemplo, nos casos de busca e apreensão, eu recebo muitas perguntas dizendo assim: olha, eu fiz um acordo com o banco e eu já paguei, estou aqui com o comprovante na mão. Se o oficial de justiça vier apreender o carro, ele vai levar? Como é que vai ser? Tudo mais e tal. Eu digo, olha, depende às vezes do oficial de justiça que vai cumprir aquele mandado. Por quê? Porque ele pode agir de duas formas. A primeira delas é o seguinte: olha, eu não posso fazer juízo de valor sobre a decisão do magistrado. Perfeito, ele não faz juízo de valor sobre a ordem dada. Mas, se você está ali para cumprir uma ordem fundada em uma perspectiva que o magistrado teve, qual foi? O banco disse, olha, o cidadão aqui que firmou o contrato comigo, que financiou o carro, ele está em mora, ele está devendo, ele não pagou as prestações X, Y e Z. Beleza. Então você vai lá para praticar o ato e houve um lapso temporal entre a ordem e o cumprimento. Quando você chega lá, o cidadão já apresenta tudo pago, você verifica e se alinha e tudo mais. Ah, você vai deixar de cumprir a ordem do juiz? A meu ver, não. Tem colega que vai dizer, olha, você não me leve a mal, como meu trabalho aqui é só de execução, de cumprimento, eu vou dar cumprimento, eu vou fazer a apreensão. Amanhã mesmo você pode apresentar no processo esses comprovantes de pagamento que você já tem em mãos e certamente o juiz deverá imediatamente efetuar a liberação do seu veículo com base nesses dados.
Por outro lado, com base naquelas informações, o oficial de justiça, uma vez convencido de que aquele material apresentado é legítimo, está tudo muito bem amarrado, ele pode suspender a execução da ordem ali, não é deixar de cumprir, ele apenas suspende, aplica, porque ele tem o gerenciamento, ele tem a gestão da lei da diligência, e comunicar ao magistrado. E aí o magistrado pode dizer, não, cumpra. Ou o magistrado pode dizer, não, tudo bem, certifique, tire cópia dos documentos, apresente junto ao processo e está resolvido. O que a gente precisa entender, às vezes, é que quando servidores públicos, voltando aqui ao artigo 37, a gente tem que pensar também no princípio da eficiência. Então, eu não entendo que não seria eficiente, nem tampouco de bom senso, uma vez apresentado um documento que muda todo o contexto da situação fática, exercer qualquer tipo de capacidade intelectual sobre a coisa, eu deixar de fazer. Eu me pergunto, ora, por que a exigência então de uma graduação em direito para o exercício de determinada função, se o conhecimento adquirido ele não poderá ser ali aplicado? Óbvio, você não vai fazer às vezes o juízo, você não vai decidir pelo juízo, ou como eu disse, você não vai fazer juízo de valor sobre a ordem por ele emanada, mas você pode muito bem levar ele à realidade dos fatos, tal qual ela se apresentou no momento do cumprimento da ordem que ele deu, o que poderá fazer com que ele revogue ou que ele mude a ordem dada. Não entendo que não há prejuízo absolutamente nenhum. Então, vamos lá. O servidor público, ele tem que agir dessa forma, ali dentro dos estritos limites da legalidade. Ele tem que agir com moralidade melhor, tem que agir com impessoalidade. E não tem a ver comigo, amigo. Não sou eu que estou tomando o seu carro. Quem está tomando o seu carro é o banco. Ele alegou que você não pagou. Se você pagou, a sua discussão é com ele. Então, vocês vão ter que discutir isso lá. No caso da ação do agente de segurança, é da mesma forma. Então ele está ali cumprindo o munus dele, ele está ali para oferecer segurança, ele está ali para agir. Então, se ele tem fundada suspeita, ele vai fazer a abordagem, ele vai fazer a revista pessoal, vai tentar identificar se há alguma coisa errada, se aquilo que levou ele até aquela fundada suspeita se concretiza. E se não tinha nada de ilegal com a pessoa, ele cometeu alguma ilegalidade? Não. Ele está exercendo a função dele, o trabalho dele. Nada mais certo do que isso. Pelo contrário, ele está dando uma contribuição para o cidadão. A revista pessoal, a abordagem, ela é um inconveniente necessário. Todo mundo é marginal? Não. Mas todo mundo não é marginal? Também não. Temos hoje, e a criminalidade é algo crescente. Todos os dias na mídia a gente vê infinitas informações de assalto, de furto, de latrocínio, de todo gênero, de toda sorte de crime praticado. E aí o papel da polícia militar é a inibição, é tentar coagir, é tentar minimizar esses danos que quem sofre com eles são a própria sociedade. Então vamos lá. Eu falava sobre o controle social. Alguns classificam ele como controle externo, mas vamos tratar aqui como um controle social mesmo. Então, assim, existem, em relação especificamente ao servidor público e pontualmente sobre os agentes de segurança, três tipos de controle. Vamos classificar dessa forma. O primeiro controle é um controle interno, que é realizado pela própria instituição. Ou seja, quando qualquer servidor público, o Christian, no exercício da sua função de oficial de justiça, olha, o Christian extrapolou, o Christian violou um direito de uma pessoa, o Christian não agiu dentro da legalidade, então o Christian pode sim ser representado e responder ali junto à corregedoria do órgão ao qual está ligado, no meu caso, Tribunal de Justiça, e num processo administrativo, dado o devido direito de resposta, o contraditório ao servidor, ele vai se manifestar quanto àquilo. O oficial de justiça tem a sua certidão, que muitas vezes traz os elementos e retrata o que aconteceu, e ali a corregedoria vai verificar se houve ou não abuso ou extrapolou algum direito. Se houve excesso, ele será penalizado, será punido por aquilo.
Isso e isso ainda tem mais. Isso independe de responder ainda criminalmente e também civilmente. Ou seja, você responde administrativamente, ali nas corregedorias, pode responder civilmente, diretamente à pessoa, quando se entender que faz jus a uma indenização pelo dano causado, e também criminalmente, se ele praticou algum ilícito de natureza penal. Beleza, voltando. Então, primeiro controle interno, feito pelas corregedorias dos órgãos ao qual o servidor público está ligado. Segundo controle, o controle externo realizado em relação às polícias pelo Ministério Público. Controle externo realizado pelo Ministério Público em relação aos agentes de segurança, em relação às polícias. Quem exerce o controle externo é o Ministério Público, nos termos do artigo 129. Está aí na tela para você. Artigo 129 da Constituição. Então vamos lá. São funções institucionais do Ministério Público. Inciso 7º, exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Ou seja, as polícias, elas sofrem controle interno corregedorias, controle externo Ministério Público e tem o controle social que nós estávamos lá olhando no artigo 37. Vamos voltar lá atrás, cadê ele? Controle social realizado pela sociedade, ok? E onde é que está isso? Artigo 37, parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação dos usuários na administração pública direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação do serviço público, em geral, assegurada a manutenção dos serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna dos quadros de serviço. Acesso dos usuários aos registros administrativos e as informações sobre os atos de governo, a representação contra o exercício negligente, abusivo do cargo, emprego ou função na administração pública. Então veja, no parágrafo 3º está de forma clara demonstrando que há um controle da sociedade sobre a própria ação policial. Então veja só, quando o cidadão tá vendo ali houve alguma ocorrência, chamou e tudo mais, e o cidadão está ali filmando a ocorrência. Ele nada mais está fazendo do que, se ele não interferir, se ele está mantendo uma distância, se ele não está de forma alguma interferindo no exercício da atividade policial, o mero fato dele filmar não está violando absolutamente direito nenhum. Até porque, algo que eu já deveria ter falado lá em cima, enquanto nós, servidores públicos, agimos dentro da estrita legalidade, ou seja, eu só posso fazer se tiver uma lei que me autoriza a fazer dessa forma, ou seja, quando eu disse que era possível, quando eu falei que era possível o policial fazer a abordagem, automaticamente eu já te mostrei o artigo 244 do Código de Processo Penal, que mostra o fundamento legal para que ele exerça essa atividade daquela forma. Então, já o cidadão, a população, o artigo 5º, inciso 2º, ele vai dizer que ele só não poderá fazer se houver uma lei que o proíba. E aí a pergunta que fica de forma muito clara, e isso serve muito para os colegas, qual é a lei que proíbe o cidadão de filmar a abordagem policial? Onde é que está escrito? Não tem, não existe, nunca houve. Aí entra aqui alguns comentários. Eu adoro, eu acompanho, eu sigo diariamente, toda hora eu estou acompanhando uma infinidade de canais de ações policiais. Eu acho extraordinário, acho impressionante. Eu sou apaixonado por esse tipo de coisa. Mas eu não me conformo, eu não me sinto confortável quando nós fazemos meia-culpa. Ou dizemos assim, não,
A polícia já é uma organização, uma instituição que sofre muito as pessoas pegam muito pesado. Sim, é verdade. A polícia nos últimos anos mudou de uma forma extraordinária. Nós temos hoje uma corporação muito mais ética, muito mais limpa no sentido de pessoas compromissadas, no sentido de pessoas que conhecem, que fazem a coisa com amor, com paixão, que querem exercer a sua atividade ali com integridade, com inteireza. É um negócio impressionante. Eu trabalho com policiais militares, eu convivo com eles e sei o quanto muitos deles, a maioria deles são íntegros e exercem sua atividade com todo o afinco do mundo. Mas isso não quer dizer que quando nós virmos ou presenciarmos um ato de ilegalidade ou um ato de arbitrariedade cometido não só por policial, mas por qualquer servidor público, isso deve ser tomadas as providências necessárias. É óbvio. A lei, as normas e você fez o concurso para prestar um serviço à sociedade. O nome do que é dado, que nos é imputado, são de servidores públicos. Nós estamos para servir e não para se revestir de um poder que é dado para o exercício de uma função, que é o poder do próprio Estado, para agir de forma arbitrária. Então, quando o policial diz assim, eu vou recolher a sua câmera que você tirou, você me fotografou, fez um vídeo, fez uma imagem e tudo mais. Cara, tá errado. Qual foi a ilegalidade? Você com que direito você vai levar a câmera? Sobre que argumento? Qual é o fundamento legal que você vai alegar? Desacato? Cara, houver desacato, eu sou o primeiro a ajudar a levar. Quando há uma ofensa a um servidor público no exercício da sua função, sem base nenhuma, assim, de graça, simplesmente para macular, para ofender e tudo mais, como recentemente aconteceu, um cidadão aí todo desnorteado por efeito de álcool e de medicamentos, então humilhou alguns policiais, eu não lembro agora qual foi o estado, e isso é inaceitável, inadmissível. Humilhou a classe, humilhou o servidor público, e nós não estamos aqui para esse tipo de coisa. Então, quando há uma ofensa gratuita, as ações têm que ser tomadas. Tem que ser conduzido mesmo, tem que responder lá pelo crime de desacato ou por qualquer outra coisa que couber. Inclusive as ações civis cabíveis também. Porque do mesmo jeito que cabe ao cidadão pedir uma indenização pela lesão possivelmente sofrida em razão de uma ação do agente público, de igual modo o agente público pode pedir uma indenização quando o cidadão, de graça, sem base nenhuma, de forma pejorativa, agride e ofende aquele servidor. Como recentemente vimos num vídeo nosso que nós trabalhamos aqui também numa live, uma advogada que comparou os policiais a bandidos. Isso é inadmissível, inaceitável, tinha sim que pagar por causa disso. E o pior, ainda mais sendo uma pessoa conhecedora da lei, uma pessoa que a sua função é considerada uma função essencial à atividade da justiça, ao exercício da justiça. Então, assim, o que precisa se fazer é o cidadão aprender a respeitar os servidores públicos, porque nem todo ele é corrupto, nem todo ele age de forma ilegal. Pelo contrário, a grande maioria se esforça para realizar o trabalho da melhor forma possível, para entregar o serviço público da melhor forma possível. Aqueles que o fazem de forma diferente devem sim receber as punições, tal qual as leis já prevêem, já estipulam. Uma crítica que eu tenho muito acentuada é estágio probatório. O servidor hoje passa 3 anos passando por avaliação para ter sua estabilidade funcional. Os órgãos deveriam ser rígidos, avaliar mesmo, efetivamente, o trabalho do servidor durante esse tempo. Se ao longo dos 3 anos ele não apresentou a resposta necessária, se ele não demonstrou que ele tem aptidão para o exercício daquela função, não tem problema, dispensa. Amigo, sinto muito, mas você teve 3 anos para apresentar aqui resultados que justificassem que você estava apto ao exercício dessa atividade, mas você não o fez.
Até logo. Um abraço. Muito obrigado. O Estado precisa também aprender a ser mais rígido nesse sentido. Então, para nós fecharmos aqui, porque o vídeo já vai com mais de 1000. Pergunta: o cidadão pode filmar? É permitido ao cidadão filmar uma ação policial? É sim. Não existe lei proibitiva quanto a isso. Não há. Mas o policial veio com educação, com gentileza, disse: amigo, você podia, por favor, não realizar essa filmagem, tudo, e dar as razões dele. Tem policiais que têm razões. Nós tivemos uma onda de ataques contra policiais militares, só não, contra as forças de segurança de São Paulo, por facções criminosas há uns anos atrás. E, assim, os policiais ficaram numa situação de muito desconforto. Então, assim, a imagem, quando ligada à imagem do policial, à função dele, a imagem dessa pessoa, à função que ele exercia, esse cara estava sob risco de vida, ele e a família dele. Então, certo, é perfeitamente compreensível algumas situações como essa. Em determinadas localidades, em determinadas situações, amigão, por favor, não filma, por gentileza, por causa disso, por questão de segurança pessoal minha e tudo, da segurança aqui do grupo, é uma área aqui de muito risco e tudo mais e tal. Beleza, perfeito. Mas se não há uma justificativa, como eu vi, numa Blitz, rapaz, um dos eventos onde historicamente, de forma aconteciam os principais casos de corrupção de agente público, era por ocasião dessas blitz ou de paradas de abordagem de veículos. Tinha situações eu já fui vítima disso, de ter o meu carro parado e o cara sequer pediu o documento, já na bucha, direto. Amigão, consegue aí o valor disso, daquilo outro e tudo mais? Isso representa a corporação? Não representa. Às vezes é uma pessoa ali isolada. Mas isso passou, isso não existe, isso não cabe mais. Isso é inadmissível, é inaceitável. Sob qualquer ótica. E aí, exatamente por causa desse contexto, por situações como essa que eu estou falando, e que possivelmente gere um desconforto muito grande no agente público, como causa em mim, rapaz, busca e apreensão, nada, meu amigo, é só soltar uma graninha pro oficial de justiça, tá tudo resolvido. Nada, velho. Os oficiais de justiça recebem a grana do banco para poder apreender e etc. É o que mais tem, cara. Hoje eu continuo escutando esse tipo de coisa. E eu sou doido para o cara falar na minha cara para eu dar-lhe voz de prisão. Nessas situações, eu tenho tentado organizar exatamente nesse sentido. Vou praticar um ato executório, vou com minha GoPro penduradinha ali para filmar o ato e tudo mais. Porque assim, hoje muitos agentes de segurança têm filmado as ações dele. O principal argumento é: ótimo, se eu estou filmando a situação, se houver alegação de que houve um exagero, de que eu agredi, de que eu fiz, de que eu peguei dinheiro, de que o cara foi apreendido com droga dizendo que não estava e tudo mais, quando aquela ação toda está filmada, aquela filmagem tanto resguarda a ação do agente público, quanto servirá de prova para consubstanciar o contexto ali que foi dado. Ou seja, ele foi lá, fez uma operação, encontrou arma, encontrou isso, tudo mais, todo respaldado, todo resguardado, beleza. De igual modo, a filmagem feita pelo cidadão também serve como para ele de prova, caso o policial cometa algum excesso. Olha, tem um ditado lá da minha terra que diz assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Mesma coisa, do mesmo jeito que o agente público tem o seu direito ali de realizar a filmagem como objeto de segurança e de prova para ele, de igual modo o cidadão tem o direito a filmar a situação como meio de prova para resguardar também o seu direito de algum abuso ou de algum excesso. Ok? Beleza, gente? Só para fechar, eu ouvi o colega de outro canal numa discussão tratando do tema, e ele faz essa ponte de ligação com
com o pessoal das forças de segurança, no sentido de dizer assim, nós temos que causar união, perfeito, e eu não estou aqui para causar discórdia, pelo contrário, eu quero a cada dia que nós tenhamos uma força de segurança coesa, estável, forte e que trabalhe dentro da legalidade, dentro da moralidade, dentro da impessoalidade, com o máximo que puder, fazendo seu trabalho de forma extraordinária. E a gente ter todos os dias notícias de apreensões gigantescas de drogas, de prisão de marginais do mais alto calão. Eu só quero isso, eu quero uma queda na criminalidade, eu quero andar com segurança nas ruas, e quem me oferece isso são os agentes de segurança, então eles merecem sim o meu apoio, o meu aplauso, o meu abraço, e mais do que tudo, a minha contribuição para que eles ajam dessa forma. E a minha forma de contribuir é exatamente mostrar em que pontos eles podem se aprimorar e melhorar. Está aqui a lei posta, está aqui a lei colocada, está aqui a Constituição Federal, está aqui o Código de Processo Penal, está aí a lei agora que entrou ano passado sobre abuso de autoridade. Está lá. Quem mais foi atingido, numa vista rápida que eu dei na lei de abuso de autoridade, quem mais foi atingido por ela foram justamente o pessoal da Polícia Judiciária. Muitas das ações praticadas por ele tiveram ali limitações, restrições e tudo. Tem delegados que agem de uma forma extraordinária. E mesmo assim, mais do que nunca, eles agora estão sob essa vigilância legal. Então, assim, fica esse recado. Em relação à população, pode sim filmar, dentro do bom senso, dentro da coisa, sempre buscar o diálogo, sempre buscar a cordialidade e a gentileza, de igual modo aos policiais, aqueles que estão agindo, aos colegas de segurança pública, aos oficiais de justiça, a todos aqueles que estão no exercício da função pública, atuar dentro da legalidade, ter ponderação. Não há ilegalidade quanto ao cidadão filmar, mas a depender do contexto, a depender da situação, evita-se, tenta-se o diálogo, tenta pedir, tenta dizer, amigão, por favor, dado isso, você poderia, por favor, seria possível você me fazer essa gentileza, você não filmar esse contexto aqui, ou tal. Explica a situação, pô. Agora, assim, você não está autorizado a filmar. Pô, você não está autorizado, já chega com... Meu amigo, tudo bem, eu entendo que você seja uma autoridade, mas você... A norma, a ordem emanada por você, nesse contexto, ela é ilegal. É legal porque não tem lei proibitiva. Não tem lei proibitiva. Ok, gente? Meu recado. Gente, se você gostou do conteúdo, se você gostou gosta desse conteúdo, curte o vídeo, divulga o vídeo, convida pessoas, fazem perguntas, sugerem temas, tá certo? Que eu vou estar aqui tentando. Se você discorda de alguma coisa que eu falei, perfeito, não tem problema também. Coloca a tua opinião, vamos debater, vamos discutir. A gente está aqui para fazer uma abordagem diferente e legal. Espero que cada dia estar trazendo sempre um conteúdo bom para vocês, que contribua aos meus colegas, aos agentes de segurança, toda a sorte no mundo. Que Deus proteja no exercício da função que é dioturnamente perigosa e a qual nos submete a uma condição, às vezes, de preocupação. Então, meu grande abraço. Se inscreve no canal, estou sempre esperando você. Grande abraço, valeu!